Quando a gente estava rezando agora, me veio na lembrança, quando 7 anos atrás, eu estive sentado aí no lugarzinho de vocês. Era um acampamento de carnaval, e foi na missa da terça-feira de carnaval. Entrou ali um padre barrigudinho, vocês sabem quem é? Desse tamanho assim, meio careca. E na homilia o padre começou a falar e começou a rezar. E naquele momento eu tive uma grande experiência com Deus através do padre Edmilson. No final da celebração da Santa Missa, eu não era da comunidade ainda. Ele disse para nós: aqueles que quiserem conversar sobre o carisma Canção Nova, sobre vocação Canção Nova, eu estarei após a missa falando sobre essa realidade. Eu não queria, eu nunca tinha pensado em ser de uma comunidade, a viver uma vida consagrada, essas realidades próprias de um carisma específico. Mas eu estava com 2 amigas que tinham o desejo sim de entrar para a comunidade, de se consagrar a Deus dentro da Canção Nova. E como eu estava com elas 2, não queria ficar sozinho andando pela chácara, eu fui até essa reunião. E o padre começou a falar do carisma Canção Nova. Começou a falar e aquilo foi saltando dentro do meu peito foi queimando, queimando, queimando. E naquele momento, Deus me convenceu que eu tinha que fazer um caminho vocacional para a comunidade Canção Nova. Fiz 2 anos de caminho. No nosso redão éramos 104 jovens. Entramos 3. Hoje sou apenas eu. Mal sabia eu que um dia eu ia ter uma grande experiência com esse homem de Deus chamado Padre Edmilson. Há 1 ano atrás, eu morava aqui em Cachoeira Paulista. O meu telefone toca. Era a Verinha, uma das membros do conselho daqui da Canção Nova, me chamando na sala dela, que ela precisava falar comigo. E a Verinha já tinha me sondado algumas vezes para algumas frentes de missão. E quando eu entrei na sala dela muito trêmulo, muito nervoso, ela perguntou como eu estava. E eu disse para ela: Verinha, fala logo, para onde que eu estou indo? E ela disse: para Campos dos Goytacazes. Eu falei: Verinha, mas o que eu vou fazer lá? E ela falou um monte de coisa para tentar me convencer de que ia ser bom, de que ia ser maravilhoso, que eu ia trabalhar com rádio, nos eventos e muitas coisas, que a frente de missão de Campos dos Goytacazes tinha uma estrutura maravilhosa, uma rádio maravilhosa e que ia ser muito bom para mim. Mas no final de todas as coisas que ela disse, ela falou: e você vai poder trabalhar com o Padre Edmilson, junto com os jovens. Gente, aquilo causou um impacto no meu peito. E eu falei: Jesus, algo reservado tem aí. E Deus me deu a graça de eu estar ainda no primeiro dia que o grupo Jovens Sarados de Campos dos Goytacazes se reuniu. Eram 7 jovens. Eram apenas 7 jovens. E hoje de manhã, quando eles estavam aqui, o Diego cantando, o Kaique tocando, eu comecei a chorar muito ali do lado. E Deus colocava no meu coração: Vitor, tá vendo? Tá valendo a pena. Tem valido a pena. Tem valido a pena. Eu não sou o pai deles, como o Padre Edmilson. Mas eu não tenho dúvida de que Deus tem me dado a incumbência de ser o irmão mais velho deles. E é assim que tem sido. Uma experiência linda de estar trabalhando com eles. Mas não ficou somente em Campos. Eu falo para o pessoal da Barra Funda, do ABC, que eu também me considero o irmão mais velho de vocês. E que vocês podem contar comigo. E tem algo a mais para falar para vocês. Na Canção Nova a gente aprende que Deus sempre fala através dos fatos. E Deus não nos trouxe aqui nesse centro de evangelização à toa. Ele não nos tirou do auditório São Paulo para nos trazer para cá à toa. É porque daqui um tempinho, em um tempo pequeno, essas arquibancadas estarão lotadas. Estará cheio de jovens até lá atrás. Porque Deus fala nos fatos e Ele cumpre as promessas que Ele realiza. Agora vamos para a palavra, gente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12,
a partir do versículo 1. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Posso ler? Posso, gente? Vou lá, hein? Será preciso gloriar-se? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, mas Deus sabe. Sei que esse homem, se com corpo ou sem corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem é capaz de falar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. E para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então pois quando sou fraco, então sou forte. Qual é o tema desse encontro? Qual é o tema desse encontro? Jovens, sois? É interessante, parece uma contradição essa leitura, não é? Porque ao mesmo tempo, quando a palavra nos afirma que eu e você somos fortes, São Paulo vai em nós e dá um banho de água fria, dizendo para nós, e ele começa falando dele, dizendo que ele, o grande evangelizador, o grande homem de Deus, o grande apóstolo, tem um espinho na carne, e mais, que todos os dias Satanás vai na cara dele e começa a dar assim, ó. E ele vai dizendo várias vezes, é na fraqueza, eu não tenho outra saída a não ser me gloriar das minhas fraquezas. Ou seja, aquilo que eu exulto, aquilo que eu me acho o bom, aquilo que eu me acho o fera, aquilo que eu me acho o gostoso, são as fraquezas que eu tenho. A impressão que eu tenho é como se ele pudesse dizer para nós: Vitão, a maior virtude que eu, São Paulo, tenho, não é a forma que eu tenho de pregar, não é a forma que eu tenho de orar, não são as grandes missões, as grandes evangelizações, a grande massa que se converte ao cristianismo. Essas, Vitor, não são as minhas maiores virtudes. Sabe qual é a minha maior virtude? A minha fraqueza. E eu fui tentando entrar naquilo que ele queria dizer para mim e para você, e no início foi muito difícil, porque eu pensava: Jesus, ao mesmo tempo que a tua palavra me garante que eu sou um cara forte, vocês podem perceber que sou, né? Além de alto. Já repararam? A única pessoa que não me acha bonita é minha mãe, vocês sabiam disso?
É sério, minha mãe não me acha bonito. Meu pai, então, nem se fala. Assim, como moleque feio, gente. A Priscila me acha bonito, claro. Mas a minha mãe e meu pai nunca me acharam bonito. Mas eu sei que eu sou alto, forte, sempre fui. Desde criança. Minha mãe cortava meu cabelo de 3 em 3 meses. Então você imagina o cabelo bacana que eu tinha. E eu fui perguntando para a palavra e perguntando para Deus, como pode eu ser forte e fraco ao mesmo tempo? Até que eu me lembrei de uma carta de um jovem. E a carta foi muito interessante, porque ele escrevendo com a própria letra, ele não escreveu no computador, ele fez questão de escrever a próprio punho, e ali ele ia falando das mazelas dele. Vitão, eu quero abrir meu coração para você. E quando a gente escreve, a gente coloca para fora aquilo que está dentro mesmo, né? Ele, você quer saber? Eu continuo tomando minha cerveja mesmo, eu continuo tomando minhas cachaças mesmo, as baladas eu não paro, eu continuo pegando a mulherada, eu continuo na mulherada. E ele foi. Eu não consigo ser fiel à minha namorada. E ele foi falando tudo que ele tinha de podre. E ele foi colocando naquela carta a podridão que tinha dentro do coração dele. Dizendo das mazelas sem medo. Mas no final eu encontrei a palavrinha-chave. Vitão, eu gosto muito de você. Você tem me ajudado muito. E quero que você saiba também, meu amigo. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. E nós, jovens sarados, só nos tornaremos realmente sarados quando percebermos que dentro de nós existe um monte de porcaria, um monte de... disso mesmo, um monte de bosta, um monte de coisa ruim, e olhando para o nosso espelho, eu vou ter a coragem de olhar para mim mesmo e dizer, Vitão, você não é tão bom assim, cara. Você não é tão gostoso assim. Porque tem uns caras que se acham tão gostoso, se pudesse namorava com ele mesmo. Se pudesse beijava na boca dele assim mesmo. Mas naquele jovem, eu percebi, falei, Jesus, é exatamente nessa hora, é nesse momento que nós nos tornamos fortes, porque nós reconhecemos que dentro de nós existe um monte de merda. Um monte, não poucas, mas um monte. E aí sim, os segredos da nossa alma, os segredos do nosso coração, aquilo que tem azedado a nossa vida, aquilo que tem estragado a nossa vida, a gente vai colocando para fora. Eu falo para você, dar um piercing em troca de 1/3, eu acho que ainda é muito pouco. É muito fácil. A gente precisa começar a trocar de atitudes quando nós estamos sozinhos, no nosso quarto, no nosso pensamento, nos nossos olhares, naqueles momentos que ninguém nos vê. Porque dentro da igreja existe um monte de marqueteiro, pagando de santo, que na verdade não é santo, é porcaria nenhuma. E nós precisamos tornar cristãos autênticos, assim como São Paulo. Ele diz para mim e para você, olha gente, eu tenho um espinho na minha carne, que essa porcaria me espeta o dia inteiro, mas é dia e noite. Agora a gente vai perguntar para um jovem, para uma jovem, como é que você está, filho? Eu estou bem, estou fazendo 33 textos por dia, faço 84 leituras de 84 capítulos da Bíblia por dia. E na verdade, quando chega a noite, está lá só no toma-toma. Sabe o que é toma-toma? É o tal de sexo desenfreado, vocês já ouviram falar? Uma vez me falaram desse sexo desenfreado. Posso falar uma só, pai? Uma só? Uma só. Vitor, o que me fala? Então eu escutava aquele negócio quando a gente entra na caminhada, né? Todo mundo fica falando, cara, que você não pode fazer sexo desenfreado, fulano está fazendo sexo desenfreado. E eu naquela, Jesus, cura, não deixa eu fazer sexo desenfreado. Aí a gente vai amadurecendo um pouco na fé. Um dia eu no meu quarto perguntei, Jesus, mas como é que é sexo desenfreado? Aí eu comecei a tentar imaginar, e a gente pensa naquilo que está mais próximo de nós. E lógico, eu pensei no meu Fusca. Eu falei, gente, como é que deve ser o sexo desenfreado? Aí na mesma hora, me veio o meu Fusca numa ladeira abaixo, sem freio descendo, e um casal lá dentro. Fechei parênteses, padre.
Mas a verdade é essa: quando nós temos a coragem de tirar até esse sexo desenfreado que ninguém sabe, mas que está dentro de nós, um monte de lixo, um monte de porcaria, são nesses momentos que nós nos tornamos fortes. São nesses momentos que Deus vem em compaixão e fortaleza até nós. Há umas 2, 3 semanas atrás, entrou um jovem na minha sala, lá em Campos. E ele começou a falar da história dele, da nova queda ao crack. Um menino que estava bem, ele estava 7 meses parado, andando com a gente, caminhando com a gente. Mas apareceu uma menina na vida dele, e é aquela famosa dobradinha, né? Sexo, droga, droga, sexo, sexo, droga, droga, sexo. E ele infelizmente entrou numa das dobradinhas, caiu no sexo, automaticamente caiu nas drogas também. E ali ele começou a partilhar comigo as 21 internações que aquele menino passou. Quem já ficou 3 vezes internado no hospital aqui, levanta a mão. Uma vez. Tem gente que nunca foi internado aqui? Tomar soro, aquelas coisinhas assim, ó. Não tem? Você fica deitadinho assim, tomando soro. A gente, quando é internado no hospital e fica 1, 2, 3 dias, aquilo se torna insustentável para nós. Gente, imagina você ser internado 21 vezes, num ambiente cheio de criminosos. E aquele menino foi falando das experiências que ele foi vivendo ali dentro, das vezes que até mesmo ser abusado sexualmente tentaram dele. E eu perguntei para ele no final da nossa conversa: mas garotão, essa 22ª vez tem o que de diferente? Qual é a novidade de agora? Ele ia falando: Vitor, não porque agora eu quero, porque todas as vezes eu sempre quis, mas agora eu percebo que eu necessito. Eu não tenho mais força nenhuma. E eu falei: filho, você entendeu e compreendeu e achou o maior tesouro para a sua recuperação. Porque você entendeu que com tuas forças, com a tua vontade, com a tua disposição, com o seu querer, com a sua... Você não pode nada, porque você não tem nada para dar. E eu ia chamando a atenção dele mesmo: olha para o teu físico, olha para o teu cabelo, olha para o teu dente, olha para a ponta dos seus dedos. Percebe como você está marcado pelo pecado, você está feio. E ele ia chorando, 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 e olhando para as pontas do dedo, queimada pelo cigarrinho de crack. Ele olhava pelo cabelo dele, um cabelo dele que já estava todo mal cortado, porque ele não ligava mais. Ele olhava para o físico dele, que já tinha perdido mais de 10 quilos. E ele olhando para ele, ele percebia que ele não tinha força nenhuma. Ele olhando para a própria pessoa, para o próprio físico dele, para o próprio cheiro dele, para a própria roupa dele, ele percebia que ele não era capaz de fazer nada. Quando sou fraco, aí que sou. Jovens, sois fortes. A fortaleza de Deus só vai chegar até nós quando nós entendermos que nós não temos muita coisa para dar. Não temos. E se você olhar para você com coerência, com disposição e com vontade, com sinceridade, você vai constatar isso. E é interessante como é que a gente percebe que muitos jovens, depois que entraram para a igreja, ficaram piores. Os pais podem perceber isso. Aqueles que são pais, são mães, percebem claramente que existem muitos jovens que depois que entraram para a igreja, se tornaram pessoas piores. Não é que elas se tornaram pessoas piores, é na verdade aquele monte de podre, aquele monte de porcaria, aquele monte de cocô, aquele monte de merda que estava dentro do coração dele começou a vir para fora. E as máscaras vão arrancando, porque é o próprio Deus que mostra para nós. A palavra nos garante que o Espírito Santo sonda os escondidos da nossa alma, aquilo que nem eu e nem você sabemos.
Aquilo que nem eu e nem você sabemos. Você já viu alguém entrando na academia forte? Já viu? Hã? Eu nunca vi. É igual produtos diet. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim: Vitor, eu não tomo produtos diet. Ele era desse tamanho assim, ó, gordo. Eu falei, mas por que você não come nada light, nada diet? Ele falou, porque isso engorda. Eu falei, mas como é que engorda? Ah, você já viu magro comendo essa porcaria? Só gordo que come, pô. Eu falei, é verdade, não existe magro. E na academia a mesma coisa, só chega magrelo lá, né? Depois os caras até que ficam grandão, fica sarado, fica forte. Mas no início é só magrelo. Porque aquele magrelo entendeu que ele está feio pra caramba, que ele está seco, que ele precisa ganhar o corpinho, senão ele não vai pegar ninguém. Aí ele vai para a academia para ficar bacana, porque ele entendeu que ele está fraco. Só fica forte quem um dia entendeu que era fraco, que era feio, que era esmilinguido. Igual eu, assim, ó. Eu estou mais bonito hoje, mas gente, eu era uma coisa linda. Meu apelido no colégio era minhoquinha da perna torta. Porque eu tinha a perna torta e era seco e melequento ainda. E eu trazer minha mãe e meu pai aqui para contar. Aplaude aí para eu estecar meu rosto aqui. Aplaude mais forte, gente. Pode ser mais forte, continua aplaudindo, eu acabei de enxugar ainda. Pode gritar também. Hoje é dia de festa no céu, gente. É dia de conversão. E quando uma alma se converte, tem festa no céu. Imagine várias. Pode fazer festa enquanto eu me seco aqui. Para não, pô. Agora eu vou beber água. Amém. Eu falava com o padre, ou melhor, eu nunca falei com o padre isso. Eu estava falando para eles, padre, acho que o senhor não tinha chegado ainda, da alegria que eu tenho de ser o irmão mais velho deles. Que eu não sou pai, mas sou o irmão mais velho. E é assim que eu me sinto. E é engraçado como é que Deus tem nos unido. O padre e eu. E Deus tem nos unido nas nossas fraquezas. Nas nossas misérias. Porque eu tenho certeza que o padre olha para mim e vê que eu não tenho muita coisa para dar. Ao contrário de mim para ele. E padre, eu queria te dizer hoje diante dos seus filhos que eu quero continuar sendo a boca para falar aquilo que o senhor não tem coragem, amém? Mas aqui eu não posso falar muita coisa, não. Mas é isso que Deus quer nos revelar nessa tarde. De que partir daquilo que nós não temos de bom. E a gente conversa muito. E a gente vai percebendo o perfil dos jovens que chegam até nós. Olhando para os rostinhos. Olhando para a carinha de vocês. A gente percebe aqueles que vão continuar. Aqueles que vão em frente. Aqueles que seguirão. E eu não tenho dúvida, e cada dia que passa isso se concretiza mais. Que aqueles que permanecem em Deus, aqueles que conseguem dar passos, aqueles que avançam, são justamente aqueles que percebem que não são tão bons assim. Aqueles que chegam botando muita banca, aqueles que chegam dizendo que fazem, que acontecem, porque não têm a coragem de olhar para dentro de si e perceber que dentro dele tem muitas fraquezas, logo ali na frente se perdem nelas, justamente nas próprias fraquezas. Eu quero agradecer aos jovens que eu conheço, de Campos, do ABC, da Barra Funda, pela franqueza que vocês têm comigo, pela clareza que vocês têm de partilhar a vida comigo, e nos momentos que vocês chegam até mim e dizem para mim que vocês não são tão bons assim. Eu quero testemunhar para vocês que nesse momento o meu coração se enche de alegria, porque eu percebo, Jesus, é por aí, é assim mesmo.
Eles vão conseguir, eles irão em frente, porque a cada dia que passa, eles estão conseguindo identificar dentro deles aquilo que não é tão sadio, aquilo que não é tão saudável, aquilo que não é tão bom, aquilo que ainda não está sarado. Não está sarado, mas precisa estar e estará, porque você reconheceu que através da graça de Deus, e Deus fala que é somente através da graça dele que nós nos tornaremos fortes. Não existe outra forma, não existe outro meio. Jovens, sois fortes a partir do momento que nós nos reconhecemos e nós tomamos para nós e aprendemos que olhando dentro para nós não existe nada bom, ou melhor, existe muita coisa ruim. E o que eu acho interessante nessa história dos jovens sarados, que quando o padre chegou para esses dois meninos, não perguntou para eles se tinha alguma coisa boa dentro deles. Porque o padre sabia, se perguntasse, tentasse ver algo de bom, alguma coisa muito latente de bom, não ia encontrar nada. Porque Deus precisava ainda encontrá-los. O padre sabia que a partir do reconhecimento de algo que não é tão sarado, aí sim as coisas começariam a ser saradas. Vem cá os dois. Vamos aplaudir, gente. É o Léo e o Du. Pode ser mais forte. Muito mais forte. Pode ser mais forte. Muito mais forte. Eu faço questão de apresentar vocês, porque eu também sou fruto do sim de vocês. A inspiração que Deus colocou no coração de vocês me atingiu também. Já disse isso algumas vezes e não tenho medo de dizer. Conheci e conheço muitos grupos de jovens, muitos. Andei por vários lugares já pregando para jovens, participando de grupo de jovens, mas igual a vocês eu nunca vi. E vocês podem aplaudir porque eu nunca vi, porque os jovens sarados é diferente. Os sarados são diferentes, não são melhores. Não são melhores. Eu testemunho algo pessoal, porque chegou até mim. Esses dois, gente, são aqueles que o padre falavam hoje de manhã, junto com a Cíntia, o Léo e o Du. Eles começaram naquela capelinha da Rádio América, lá em São Paulo. Mas eu vou parar por aqui e vou deixar que eles falem. Assim, muitas coisas, e é impressionante porque em uma fração de segundo muitas coisas vêm ao coração e vêm à mente. Mas diante de tudo isso que já foi aqui exposto pelo Vitor, realmente o que me vem mais forte era que quando o padre expôs aquilo que Deus estava colocando no coração dele para nós, era também o anseio do nosso coração. Era o anseio do nosso coração poder ver outras pessoas viver a oportunidade que a gente estava tendo de viver em Deus, de experimentar Deus e de escolher conscientemente por Deus. E foi uma resposta muito concreta de Jesus para o meu coração, para o coração do Du, porque a gente já partilhava, o quanto a gente buscava algum lugar onde a gente pudesse apontar, apenas apontar, para tantos amigos que a gente teve no nosso mundão. E quando o padre expôs dessa maneira tão, vamos, simbora padre, vamos. Realmente, sem nenhum tipo de pretensão, ou melhor, a gente tinha uma intenção muito segura no coração.
estar na presença de Jesus, escutar os ensinamentos de Jesus, e a gente absorvia uma proposta pessoal que a gente não partilhava com outras pessoas, mas que era de verdade batalhar para colocar aquelas poucas palavras que a gente podia partilhar ali em prática no nosso dia a dia, e que se não fosse para isso não faria sentido nenhum, porque a gente partilhou e experimentamos muitas coisas no mundo, e se fosse para viver alguma coisa parecida com aquilo que a gente já vivia até então, não faria o menor sentido. O menor sentido. E ali foi a oportunidade, sem pretensão nenhuma, a única vontade de poder viver aquilo que a gente estava aprendendo, e com uma alegria muito grande, porque eu vinha de uma conversão recente, um processo de conversão recente, onde nem primeira comunhão eu tinha, então eu não tinha consciência quase de nada. Então cada dia que a gente partilhava a palavra naquela capela, cada dia que a gente ajoelhava diante de Jesus Eucarístico, eu voltava para casa assim com um entusiasmo muito grande, e graças a Deus eu chegava na minha casa e tinha o meu pai para partilhar, e a gente partilhava dessa alegria, eles lutando de um lado e eu do outro, partilhando aquela loucura que eu estava descobrindo e que era possível viver. E diante da pregação do Victor, uma coisa que veio muito forte, o que é ser jovens sarados, e vem muito claro, não sei se o padre confirma, é nos reconhecermos fracos, mas ao mesmo tempo nos reconhecer que a nossa força vem de Jesus, o ressuscitado. Quando ele falava, eu lembrava da minha experiência de conversão aqui em 2007, onde nós ficamos amigos, eu sentado também numa dessas cadeiras, onde eu experimentei um amor de Deus muito forte, onde ali mudou toda a minha história. E duas coisas o Senhor marcou no meu coração, que foi esse desejo pela santidade, onde o Léo estava falando, e essa força do amor de Deus. E aí, conforme a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai vendo como nós somos fracos, a gente vai deparando com as nossas fraquezas, mas a gente vê quem é o nosso refúgio, é Jesus. E é Ele que dá toda a nossa força. Então, jovens sarados, esse lugar onde o Senhor mesmo separa, onde mais jovens chegam e falam, quero ser melhor. Vamos aplaudir, gente? Eu queria que vocês ficassem aqui comigo, porque quando eles iam falando, me saltou novamente esse versículo. Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E o padre aqui de manhã, ele foi muito claro quando ele disse de uma peculiaridade, de uma propriedade muito forte do grupo, que é jovens sarados atraindo jovens doentes. E aqui eu já quero deixar um recado, porque eu tenho andado muito por aí, nos grupos de jovens, Deus me tem concedido essa graça, e a gente tem percebido que os grupos de jovens estão se definhando, estão se matando, estão morrendo entre eles, porque não descobriram que dentro de cada um de nós, não descobriram que cada um de nós somos pessoas doentes que estão no processo de se tornar sarados. E porque não entenderam que as pessoas que estão do nosso lado também estão doentes, não conseguem avançar, não conseguem dar passos, porque parou naquilo que o Du não tem de bom e naquilo que o Léo ainda também não tem de bom. E quando eu paro naquilo que é a tua fraqueza, irmão, e quando eu paro naquilo que é a tua fraqueza, eu também estagno na minha vida. A minha vida se paralisa. E o interessante é que a pedagogia da cruz, ela nos ensina muito bem isso. Eu fico imaginando aquela cena fabulosa de Jesus subindo até o Calvário completamente pelado, com a cruz nos braços.
todo ensanguentado. Eu fico imaginando se fosse eu e você, pelado ali. Eu ia ficar assim, ó, nem preocupado com a cruz. Com medo, não tendo coragem de expor aquilo que é a minha fraqueza. Eu ia ficar escondendo as partes íntimas, ia botar a cruz na frente. Eu ia arrumar alguma forma de dizer para as pessoas assim: olha gente, vocês me desculpem, tudo bem? Me dão licença, mas eu não sou tão fraco assim não. Não é isso que vocês estão pensando. Porque nós temos vergonha de encarar e mais, compartilhar com aquelas pessoas que Deus coloca do nosso lado, de dizer: irmão, eu não sou tão bom assim não, paciência comigo, cara. E porque a gente tem essa vergonha, a gente paralisa. E Jesus não paralisou, Ele foi. E por isso a missão dele teve eficácia. Ele conseguiu completar, deu certo, terminou no lugar onde deveria terminar. As fraquezas, quando são compartilhadas, é claro, em lugares certos, com pessoas certas, se torna para nós, ou melhor, aquela merda que era só merda, vira esterco, e esterco vira adubo. A gente pode crescer, gente, e as nossas limitações, sendo bem usadas, nos fazem crescer. Força de Deus, somente a minha graça te basta. A graça de Deus acontece assim, quando a gente tem a coragem de olhar e falar: é cocô, mas Jesus transforma em adubo. E Ele começa a transformar, e vai transformando. E como é bonito a gente olhar para o nosso grupo e ver que eles estão crescendo, não é verdade? Que eles estão amadurecendo, que agora eles não param, não se tornaram mais fofoqueiro, daquele cara que pegava todo mundo, não está pegando mais, porque ele está batendo a cabeça na parede e falando: Jesus, eu quero ser santo. Porque é complicado. Gente, eu lembro quando eu entrei no meu processo de conversão, eu não podia nem ver manequim na vitrine de lingerie, você viu? Eu não podia, eu olhava aqui e falava: nossa, uau. Tem dia que a gente acorda piscando pro pinguim na geladeira. Psiu, psiu. Não é assim? Psiu. Mas é bonito, um dia desse estava eu e o padre na porta da nossa casa de missão, chega um jovem saindo rápido do carro. Parecia que ele estava a ponto de explodir. Ele saiu do carro, bateu, virou, fez assim: Vitão, e o padre do meu lado. Essas coisas vêm só para mim. Vitão, eu não sei o que eu faço. Falei: o quê? Ela quer me pu e eu quero pu, o que eu faço? Eu falei: não pu, velho. Não pu, pô. Põe gelo na cueca, sei lá, velho. Faz alguma coisa. Mas é bonito ver essa luta nele, porque ele entendeu que da carne dele existe um espinho também, que se ele demole, fica espetando ele o tempo todo. E é um jovem que começou agora conosco. E é bonito ele ver aquela luta dele, você via que ele não queria pecar, porque a menina queria, estava dando em cima dele e queria fazer com ele. É claro que Vitor, ele não queria fazer não, é claro que ele queria. Uma vez me perguntaram: Vitão, vocês da Canção Nova pensam em sexo? Tem vontade de ter relação sexual? Vocês sentem prazer? Eu falei: os irmãos eu não sei, mas eu penso 84 vezes por dia. Mas não faço, pô. No dia que a minha vontade for maior que a minha decisão, eu estou ferrado, pô. Eu estou ferrado. A minha decisão precisa ser maior que a minha vontade sempre. Porque um dia eu me decidi que eu queria ser diferente. E a gente vai percebendo isso no coração daqueles meninos que não tem nada para dar. E você olha para o físico deles, vê com o cabelo todo cortado, com piercing aqui, com tatuagem não sei aonde, com aquelas roupas ridículas. Você fala: esse moleque não tem nada para dar, mas ele quer ser melhor. E porque quer ser melhor, ele quer tudo. Quer ser melhor? Quero. Então valeu, já serve, vem para cá. E essa é a luta, gente. Na certeza que só a graça de Deus nos basta. Porque a partir do momento que a gente reconhece que a gente não é tão bom assim, aí Deus começa a trabalhar em nós.
Deus começa a trabalhar em nós. E nós vamos nos tornando, além de jovens sarados, de homens sarados, de mulheres saradas, de meninas saradas, de homens sarados, nós vamos nos tornando um bando de jovens livres, porque não existe nada melhor nessa vida, gente, do que ser livre. Não existe, porque nós fomos criados para a liberdade, para sermos pessoas livres, ao ponto de eu chegar para você, Leozão, tu tá uma merda hoje, velho. Toma vergonha na cara e se converta. Isso é liberdade. E aí a gente vai crescendo na liberdade um do outro. A tua liberdade fecunda a minha liberdade, que fecunda a tua liberdade, que fecunda a liberdade do Padre. E como é lindo a gente olhar para um monte de jovens que hoje estão dando respostas diferentes para um monte desse mundo escravo, de um monte de jovens que não sorriem mais, que não brincam mais, que não se alegram mais, que não cultivam mais amizade, que estão tudo emburacado no mundo das drogas. E a gente pode olhar para ele e dizer: vem para cá você também, porque aqui está bom demais. Vamos ficar de pé e vamos pedir essa graça a Deus, porque nós somos livres, porque hoje livre sou, porque é só a graça de Deus que nos basta. E eu tenho certeza que Deus quer vir até nós nesse momento, e com a sua pedagogia maravilhosa, olhar para os teus olhos e dizer: isso aqui não está tão bom, isso aqui não está tão bom. Você de azul, isso aqui não está tão bom. Meus irmãos de Campos, não está tão bom, pode ser melhor. Pode ser melhor. Não está tão bom ainda. Padre, não está tão bom ainda, pode melhorar. E é o próprio Deus que vai mostrando para nós aquilo que hoje tem nos atrapalhado, e nós vamos nos tornando jovens livres. Por isso nós vamos cantar, e depois vamos pedir a Deus para que Ele entre naquilo que não está tão bom assim hoje, para que Deus hoje venha até nós em socorro das nossas fraquezas, porque aí sim, Ele vindo de encontro às nossas fraquezas, que nós nos tornaremos jovens fortes. Presença forte em mim, eu posso dizer. Você que sabe cantar, canta. Que escravo eu fui. Teus braços, jovem, e declare: tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper, porque o amor selou. hoje livre. Para que o próprio Espírito agora venha ao encontro dos nossos escondidos, para que o próprio Espírito agora revele a nossa alma, as fraquezas, revele as feridas, as dores,
as situações que precisam ser saradas. Jesus, nós queremos. Espírito Santo, nós queremos. Vem até nós. Nós queremos ser jovens sarados. Por isso, venha ao nosso encontro nessa tarde. Vem de encontro às nossas fraquezas. Vem de encontro às nossas feridas. Vem de encontro à nossa afetividade, à nossa sexualidade. Jesus, eu quero que o Senhor hoje faça uma transfusão de sangue em mim, porque eu não aguento mais usar drogas, Senhor. Tira todos os resquícios de cocaína, de maconha, de crack, de tabaco, de nicotina que estão no meu sangue, Senhor, porque eu quero ser um jovem sarado. Espírito Santo, purifica os meus olhares, para que eu tenha coragem de fechar os olhos diante das coisas que me fazem ficar ainda mais fraco. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em auxílio a minha, de mim, Vitor. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro às minhas fraquezas, porque eu quero ser um jovem sarado, eu quero ser um jovem forte, porque, Jesus, eu vou ser muito sincero, eu não aguento mais. E se você não aguenta mais, diga para Ele: eu não aguento mais essa vida. Modifica, transforma, purifica tudo, Jesus. As fraquezas agora, que elas se tornem algo fecundo para mim, adubo. Hoje livre sou. Sentido na vida, minha alma canta pro Senhor. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Então declare pro Senhor: hoje livre, hoje livre sou. Tenho sede da tua graça a cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui. E tu estás aqui, Senhor, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper porque hoje livre sou. Declara mais uma vez: hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre eu sou. Hoje livre sou. E aplauda esse Senhor que te faz verdadeiramente livre. CançãoNovaPlay.com. Assine já!